Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Karina Rebelo no nosso podcast Pessoas que Inspiram e Pessoas que se Inspiram. Para mais um dia, para que a gente possa fazer um bate-papo gostoso para falar sobre esse tema, essa temática que cada vez mais está sendo discutida nas organizações, que existem movimentos aí falando da importância das relações confiáveis, de confiança, o quanto a confiança ela não é tão subjetiva assim, você sabia? A confiança, ela é algo concreto. Ela é estimulada, ela é sentida através da produção dos nossos neurotransmissores que geram um hormônio chamado ocitocina. Você sabia disto? Quando a gente se aproxima de alguém que a gente sente uma afinidade, uma conexão, é porque naquele momento ali, a ocitocina, as nossas conexões, elas estão fazendo sentido. Como que isto na prática, Karina, a gente percebe? Quais são as ações? Como que isso se consegue ser percebido? Através de atitudes, comportamentos, feição, seus trejeitos, a sua forma de cumprimentar, a forma de olhar, a forma em que você traz a sua escuta, a sua fala. É um conjunto de fatores que mostram esse processo, o quanto você está disposto a estar ali naquela relação, o quanto você consegue mostrar quem realmente você é, qual é a sua identidade, qual é realmente a sua essência. Ocitocina é algo que a gente pode produzir. Quanto mais eu me conheço, quanto maior meu autoconhecimento, melhor eu consigo me comunicar, melhor eu trago as minhas ideias, mais eu entendo as pessoas, porque se eu me entendo, melhor eu compreendo, né? Compreendo as pessoas ao meu redor. Quanto mais eu faço um trabalho de entender como eu enxergo o mundo, mais aberto eu me torno para entender como os outros enxergam o mundo a partir das suas percepções. Olha que bacana isto. Entender sobre confiança, entender o poder que isso traz no mundo em que nós vivemos, é saber o quanto nós temos uma responsabilidade social. É compreender o quanto culturas organizacionais são formadas por diversas pessoas, onde cada uma delas traz o seu jeito de ser, essa diversidade. E quanto mais nós estimulamos no contexto, mais conversamos sobre valores, mais claros propósitos, direcionamentos estão mais claros, mais a gente se conecta, mais produzimos o sentido de pertencer. Maior é o processo de confiança. Segundo Stephen Covey, através do livro A Velocidade da Confiança, não sei se você já leu esse livro, fica aí a dica, é um livro que eu gosto muito, ele já tem bastante tempo aí, né? Eu já conheço ele há longa data. Dentro desse contexto, ele traz uma analogia com ondas, 5 ondas da confiança, inclusive esse é o nome que ele traz para essa teoria. É como, vamos imaginar juntos aqui, é como o mar, né? Eu pego lá uma pedrinha, um rio e jogo aquela pedrinha, ele vai formando ondas de frequência, porque vai batendo e vai cada vez ampliando, aumentando essas ondas. É como, por exemplo, pegar uma bacia com água, jogar um objeto pequeno no meio, ele vai gerando ali ondas de frequência. A primeira pequenininha que se forma, ele traz lá dentro da sua teoria, que é o processo intrapessoal. É o processo do indivíduo. Confiança, uma empresa, uma instituição, inclusive dentro dos lares, né? Quando a gente quer que a confiança ela esteja instituída, nós precisamos fazer com que os indivíduos compreendam como que eles produzem isto. O quanto cada um de nós, quanto liderança, precisamos ter a compreensão que se eu quero uma equipe que confie e que eu possa confiar, eu preciso iniciar esse processo de dentro para fora. Como, Karina? Como que eu faço isto? Através desse processo de imersão, no impacto dos meus atos, das minhas atitudes, o quanto eu entendo a minha relevância, o quanto eu tenho respeito, empatia dentro das relações, o processo de humildade, porque a gente não sabe tudo, precisamos estar abertos. A todo momento estamos tendo troca de informações, seja para fortalecer nossos pontos de vista, mudá-los, ou até mesmo criar novas percepções de mundo, que isso só é possível através do
conhecimento. Então, o processo de pessoal, de fazer essa análise do quanto eu consigo nas minhas relações ser autêntico e entender quais são os meus valores é fundamental. Vem a segunda onda de impacto. Por que ele traz como ondas de impacto? Porque quando eu mudo, quando eu consigo interagir com outras pessoas, eu provoco a mudança no meu meio. Eu faço com que outras pessoas pensem, que outras pessoas acabem refletindo, eu gero reflexões e ao mesmo tempo esse processo comigo também é verdadeiro. Então, a segunda onda, relações interpessoais. O processo de confiança que se estabelece através das relações, do diálogo, através da troca, dos feedbacks, verdadeiros, autênticos, através de uma comunicação inteligente, através da verdade, de limpar ruídos, não deixar com que os ruídos eles fiquem aumentando. Trabalhar essas fofocas, eu tenho uma pessoa que diz, fofoca às vezes é importante também, une grupos. Às vezes sim, mas tem que cuidar porque a fofoca pode ser muito perigosa, Ela pode ter um impacto muito danoso dentro das organizações, então cuide com isso. Então, gente, relações saudáveis, relações de respeito, cumprir o combinado, não vou conseguir cumprir, te antecipa, não deixa estourar o prazo, vai lá, negocia. Muitas pessoas ficam pensando, o outro vai entender que eu estou cheio de atividades e vai atrasar, o outro não vai entender coisa nenhuma, ele está vivendo o mundo dele também. Se você não se comunicar e falar, ninguém tem bola de cristal. Então, por isso a comunicação tem que ser fluida. E isso vai impactar na terceira onda. A terceira onda é quando, por exemplo, eu com a minha equipe tenho um bom relacionamento, fazemos reuniões, alinhamos expectativas, fazemos um processo de feedback, tanto para as coisas boas quanto para as que precisam ser melhoradas. Resolvemos juntos a busca de soluções, combinamos e os combinados geram compromissos que na prática eles acontecem. Se não acontecem, vamos fazendo alinhamentos. Isso vai impactar nessa terceira onda, que é a própria organização. Que é esse arquétipo, essa analogia que Stephen Covey faz. Então, organização. Os departamentos conversam melhor, eles conseguem estar percebendo que existe um compromisso. Começa realmente a haver essa sinergia entre as áreas. E, pessoal, eu estou falando de empresas, mas isso também serve para dentro dos nossos lares, para os nossos relacionamentos, para a nossa sociedade, aonde nós estamos interagindo e fazemos parte. Quando isso dentro da organização começa a realmente transmitir valores, princípios, nós estamos construindo o quê? A cultura. Isso é cultura organizacional, é tudo aquilo que a gente representa, são nossas políticas, são os nossos valores, são nossas atitudes, os comportamentos, os combinados, o impacto das relações. Isso tudo forma a cultura organizacional. E cada pessoa, cada organização, ela forma um ecossistema. E nesse processo todo, ele vai impactar em outra onda que Stephen Covey traz, que é a onda mercado. Ele chama como mercado. E esse mercado são os parceiros, os stakeholders, aqueles todos que a gente tem relacionamento. Seja o meu fornecedor, seja o consumidor final, seja o acionista, o colaborador. Todas as partes envolvidas, E essas partes envolvidas, quando se relacionam, sejam com o departamento, com lideranças ou com a organização como um todo, percebem que é uma empresa diferenciada. Percebem que existe ali combinados, existe retorno, qualidade, preocupação, seja pessoas, seja processo, seja o produto. E isto vai ser consolidado através das entregas, através dos relacionamentos de qualidade. E aí ele traz a quinta onda. Qual é essa quinta onda? A sociedade. A sociedade a qual vai estar acolhendo essas organizações. A sociedade que vai olhar e vai dizer, nossa, que bom ter essa empresa. O contrário também é verdadeiro. Vou trazer um exemplo meu quanto mãe de uma menina de 15 anos que daqui a pouco já está no mercado de trabalho, já está aí buscando suas oportunidades.
Eu, quanto mãe, vou olhar algumas empresas e vou dizer, minha filha, manda currículo para essas empresas, porque essas empresas aqui tu vai te desenvolver, são empresas que respeitam, são empresas de diferencial. Essas outras, minha filha, aqui é complicado, a mãe já ouviu histórias, as pessoas não se respeitam, as lideranças têm esse perfil. Você percebeu que a gente transmite para o meio aquilo que a gente vive? Não precisa usar palavras. Muitas vezes são os próprios atos, as posturas, as entregas. Então a empresa, ela pode ser uma empresa benquista, né, na sociedade, e ela vai começar a ter pessoas querendo trabalhar e fazer parte, sentido de pertencer a esse contexto. Aonde isso não é trabalhado, pode ser prejudicial, principalmente nos dias de hoje, com as gerações que hoje estão aí muito mais críticas com relação a isto. Você já parou para pensar que é muito mais lucrativo trabalhar com confiança? Dá trabalho, mas vale a pena porque a gente consegue transformar um ambiente muito mais leve? E você também já percebeu que isso pode ser convertido para dentro dos nossos lares? Como que estamos construindo as nossas relações, nossos diálogos? O quanto nós estamos ouvindo e buscando compreender qual é a necessidade de cada um dentro ali do nosso núcleo? O como nós estamos interagindo com a sociedade, com as partes as quais nós temos interação, qual é a qualidade que nós damos para isto? Estamos nos unindo com pessoas que mais somam ou com pessoas que mais subtraem? Trabalhar confiança é ter consciência da nossa autenticidade e da verdade que nós construímos nas nossas relações. Trabalhar com confiança é ser uma pessoa que tem sinergia e coerência com seus valores. Estamos precisando de pessoas com mais valores, mais princípios. A empresa, ela é constituída por pessoas, então todos nós somos responsáveis nesse ecossistema. Nós construímos ambientes, nós construímos uma cultura forte, como também somos responsáveis por uma cultura fraca. Karina, me diz uma coisa. Mas se a cultura ela é tão forte, já está tão estruturada, e eu sou um indivíduo querendo fazer a diferença, eu posso mudar uma cultura? Vou ser bem sincero com você. Uma pessoa mudar toda uma cultura é difícil. Talvez é o momento de você buscar algum lugar que você tenha melhor encaixe. Agora, quando há um movimento coletivo e se percebe essa construção, pessoal, é muito bom, vale a pena. Lá na frente, poder olhar para trás e ver que a gente conseguiu estar no nível melhor e que a confiança é muito mais leve, isso não tem preço. Vou trazer só mais uma situação para você parar para pensar e poder avaliar o poder dessa confiança, do processo do confiar. Eu trabalho com muitas empresas que trabalham com a área comercial, principalmente revendas, algumas concessionárias. E a gente trabalha como uma técnica de vendas, né? Como uma metodologia de vendas, como uma forma da gente entender que podemos conectar pessoas através de relações, através do tom de voz, da forma que nós colocamos. Se a gente não está emocionalmente bem, isso também vai interferir no nosso processo de confiança, do que estamos entregando. Se a gente não está com vontade de estar ali, o outro vai perceber, porque a gente vai estar numa frequência. Lembrem, confiança é um processo de frequência que produzimos. Então, qual é a frequência que eu estou produzindo? Então, eu vou comprar alguma coisa, conheci alguém que me vendeu tão bem, mas com uma verdade, inclusive do que pode dar certo, do que pode dar errado, que eu vou apostar junto com aquela pessoa. Como o contrário também é verdadeiro. Nossa, senti desconfiança, não sei não, é um 7-1 aí que tá me dando. E a gente se afasta. Então, confiança é a identidade, é aquilo que você está transmitindo no mundo, gerando a sua identidade. Qual é a identidade que você está produzindo? Que relações de confiança você está construindo? E você está num meio que está sendo favorável para isto? Também, né? Deixa aí uma reflexão bacana para você. Bom, pessoal, para finalizar, eu sempre digo, é muito mais barato a gente partir da confiança em confiar pessoas que elas vão fazer que é possível.
Se eu treinei e a pessoa não fez, não perca a confiança de primeira. Será que você fez o seu papel de uma maneira que ela compreendesse? Será que eu entendi como ela funciona? Então, abra suas formas, né, de entender que do 8 ao 80 existem mais de 72 maneiras de fazer diferente. A gente vai ter que encontrar qual é a melhor. Então, parta da confiança, porque estar sempre desconfiando de tudo e de todos é desgastante, é cansativo, faz com que a gente muitas vezes perca uma energia desnecessária e não enxergue um campo de possibilidades, de colaboração, de integração, que pode estar ali na nossa frente, alguém só pedindo passagem para dizer, confie um pouquinho mais em mim, vai dar tudo certo. Então, pessoal, confie. A confiança é um poder que está dentro de cada um de nós. E essa confiança começa na frente do espelho, no primeiro pontinho lá dessa frequência, você com você mesmo. Você acredita na sua capacidade, no seu potencial? Eu acredito. Então, bora lá fazer a diferença nas nossas vidas e aonde nós estamos. Esse foi mais um podcast de Karina Rebelo, falando de Karina para vocês. E que a gente possa fazer a diferença onde nós estivermos. Empresas, em casa, na nossa vida. Até o próximo encontro, pessoal. Um grande abraço. Até mais!